Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, buenas noches para quem é de buenas noches, porque hoje a gente vai ver o oráculo mexicano da loteria e tem uma série de coisas muito legais e tem a ver com luta livre, México, é uma parada muito insana, cara. Na verdade, quem trouxe isso daí foi o Thales e o Thiago Tamosauskas, que eles foram buscar assim dos oráculos mais diferentes que haviam para mostrar para a gente, e hoje a gente vai trazer um cara especialista, um cara muito foda. Ele já passou aqui rapidamente, né? Numa outra entrevista, e aí a gente convidou porque a gente precisava conversar com ele, né? Mas, para quem está chegando agora, a gente está na segunda temporada, agora não é mais a entrevista do podcast Mayhem, agora é o Boteco dos Illuminatis. E, sendo assim, tem que apresentar nossa mesa, né? Então, Rodrigo, seja bem-vindo. Salve, pessoal! E não se esqueçam de dar o joinha, curtir o canal, se inscrever, para poder receber mais dessas loucuras que a gente faz aqui no nosso Roda Viva dos Illuminati. Mano, eu esqueci de novo, e olha que eu tinha anotado aqui dessa vez. Não, tudo bem. Dos reinos enoquianos, Ulisses Massad. E aí, galera? Hoje vamos ver aí oráculos do México. Pô, novidade para mim, hein? Um assunto bem legal. E o irmão gêmeo malvado do Teoria da Conspiração, diretamente do Morte Súbita, Thiago Tamosauskas. Que está mutado. Boa noite, galera. Bullying. Eu tô aqui, eu quero saber se a carta do Diablito é a mesma coisa que a carta do Diabo no tarô. Eu já falo sobre isso já. E diretamente do Rio de Janeiro, eu vou seguir aqui as minhas telinhas para não dar confusão, né? Bárbara Vestanox, seja muito bem-vinda. Do Rio ainda não, hein? Quem sabe um dia. Boa noite, gente, 93. Eu tô super empolgada, eu amo o México, amo cultura mexicana. Então, para mim, vai ser tudo essa palestra hoje. E também, diretamente da Eclésia, Thales Azevedo. Salve, galera, 93. Bom, eu sou suspeito para falar da loteria, que eu sou super curioso. Eu conheci a loteria anos atrás por causa de existe um sistema de combate que surgiu em San Diego e em Tijuana, chamado Libre Fighting. E a galera utiliza as cartas de loteria mexicana como representação tanto de pessoas quanto às vezes técnicas. Então, eles penduram às vezes o El Corazón como sendo quando alguém morre da família, o Escaleira, que é a coisa de escapismo. Então, mas eu não conheço nada, eu só sei que existe e conheço as figuras. Então, para mim, hoje esse papo é super especial para poder conhecer um pouco mais. Fantástico. Desculpa, Bárbara, eu achei que você era do Rio também. Eu já devo estar Salvador, medicado. Bahia, hein? Pô, então isso só fica melhor, porque agora a gente está espalhado por todos os confins do planeta, sangue. Né? E por falar em todos os confins do planeta, diretamente do Japão, Robson Belli. Ai, cabrones, buenas noches! Vamos lá, pessoal. Ohayou para quem está aqui no Japão comigo, Konbawa para quem está no Brasil, e 93 para quem é de 93, e acessem enoquiano.com.br para conhecer um pouco mais de magia enoquiana. Hoje vamos saber das cartas das loterias e das suas incríveis frases para se memorizar. E fechando o círculo, dentro do espelho de Circe, Jéssica Puga. Boa noite, queridos. Bom estar com vocês. Quero ver se essa loteria vai me dar aí o oráculo para eu ficar milionária, porque está demorando já. Bom, feitas as apresentações do nosso convidado ilustre de hoje, Eloy Chiqueto. Tudo bem, mano? Cara, seja muito bem-vindo. A gente já estava assim, tipo, doido para você vir para cá, desde que você deu aquela palhinha para a gente. Então, cara, legal. Seja muito bem-vindo. Poxa, obrigado, Marcelo. Boa noite a todos. Muito legal poder estar aqui. A loteria é um oráculo muito interessante, muito bacana de trabalhar. Vai ser muito bom poder falar um pouquinho sobre as coisas que envolvem a loteria com vocês.
Antes da gente começar, tem uma tradição que, como você já viu aqui, é igual o ringue de luta livre. Então, todo mundo que vem pela primeira vez tem que lutar. Faz parte de umas regras. Das 2 primeiras regras eu não posso falar, mas tem uma regra que fala que todo mundo que chega aqui tem que se apresentar, né? Então, a gente queria saber como é que você chegou nisso, cara. Você era criancinha, ia na igreja, tomava hóstia, tudo bonitinho e tal, aí passou-se 30 anos e você está com um oráculo mexicano de luta livre, cara. Como é que foi essa transição? Tá certo. A minha formação inicial, assim, eu comecei a estudar filosofia, né, na USP faz muito tempo, e aí depois eu abandonei isso um pouco para ser fotógrafo. E trabalhei como fotógrafo muito tempo, né? Então, sempre fui muito interessado pela imagem e tudo que envolve a imagem. E aí a minha aproximação com o meu primeiro oráculo, que foi o tarô, foi através da imagem, né? Tem todo esse chamado visual, e depois eu fui entendendo que essas imagens tratavam de coisas que tinham a ver com as coisas que envolvem a vida, com a vida da gente, tudo isso, e eu resolvi começar a estudar oráculos a partir daí, né? Então, a princípio eu comecei como autodidata, né? Lendo para amigos, como todo mundo, né? E depois eu fui estudar, né? Fui fazer cursos, eu fui estudar tarô com a Luísa Papaléu na Gaia primeiro, depois estudei com o Constantino Riema, um pouquinho também com ele, estudei um pouquinho com o Ney Naif, e mais recentemente estudei com o Henrique Henriques, que é um tarólogo venezuelano que mora nos Estados Unidos, tem uma proposta muito interessante sobre o tarô, bem contemporânea e tal, né? Também estudei Sibila Italiana com a Helene, que veio aqui outro dia, né? Também estudei com ela. E eu estudo baralho cigano também com o Alex Lepletier, também estudo com ele, Lenormand. E, na verdade, assim, a minha aproximação com a loteria mexicana foi completamente por acaso. Eu estava fazendo uma pesquisa de imagens na internet, eu vi uma carta ali na minha pesquisa de imagens, era a carta do Catrim, né? E eu falei, que imagem interessante, ela deve significar alguma coisa, né? De que baralho que essa imagem faz parte? E eu comecei a pesquisar, a correr atrás, querer saber o que era. Aí eu comecei a me envolver com o universo da loteria mexicana. Aí eu conheci as outras cartas, e descobri que, na verdade, a loteria hoje ela é muito mais um jogo lúdico do que um oráculo. O uso oracular da loteria mexicana ele é muito restrito, ele é muito pouco no universo dos oráculos, né? Muito pouca gente lida com a loteria mexicana. As pessoas estão mais associadas com o tarô, com o Lenormand, com esses outros oráculos mais conhecidos, né? Então, e aí o meu interesse ele foi crescendo por conta justamente da pouca tradição que esse oráculo tem, e da possibilidade de você ter mais liberdade de criar significados, né? Isso me atraiu muito nesse oráculo. Vamos dizer assim, era um oráculo mais fresco, né? De um certo ponto de vista. Então, ele permitia muita coisa. Então, eu comecei a me interessar por conta disso, né? Então, foi isso que me levou a estudar esse baralho e as coisas que envolvem a loteria. Eu não sei se eu já começo a falar um pouco sobre o oráculo, sobre a história do oráculo, ou se vocês querem falar alguma coisa. Vamos ver se ninguém levantou a mão. Eu só ia te falar que você estava em excelentes companhias. A gente teve a honra de entrevistar boa parte dos teus professores, os caras são fantásticos. Assim. É verdade, eu tive muita sorte mesmo. A gente está super curioso, então fica à vontade, cara. Assim, a primeira pergunta que eu ia te fazer é, cara, ele não é um tarô, então quantas cartas tem? Se você podia contar um pouquinho da história dele, né? Tá certo. Uma coisa que eu gosto de falar sempre sobre a loteria mexicana é, em primeiro lugar, o significado da palavra loteria, que já é muita coisa, que já leva um pouco a gente para
para esse baralho, né? Loteria tem uma raiz germânica que é lote, que tá na palavra, e que quer dizer mais ou menos a quantidade de sorte que está reservada para cada pessoa, né? Então, só da origem, assim, já tem uma certa aproximação oracular, por assim dizer, né? Na origem da palavra loteria. Lote, em holandês, quer dizer diretamente destino, que também está relacionado aí com a loteria. Você está mudo, Marcelo? Estava comentando que esse é um negócio 10 dos jogos de aposta de antigamente, né? Que era justamente quem tinha mais fortuna, né? Então, tipo, você tem um deus lá que você acredita, eu tenho o meu, e aí a gente vai pôr dinheiro e ver quem é mais sortudo. E aí o destino ia fazer com que o jogo de azar desse a grana para você ou para mim. Então, muito bacana isso, né? E esse sorteio da loteria funciona igual aqui, que tem aquela bolona cheia de bolinhas e vai sorteando os números, ou é diferente? Não, como hoje em dia, como ela é jogada no México, ela é sorteada a partir de um maço de cartas. As pessoas embaralham as cartas e elas vão tirando aquelas cartas, e essas cartas, e aí as pessoas têm cartelas com as mesmas figuras das cartas, e elas vão preenchendo aquela cartelinha conforme as cartas vão sendo tiradas, né? É tipo um bingo. É muito perto do bingo. A origem da loteria, assim, se a gente for cavocar, ela está antes de Cristo até. Existe um jogo chinês chamado Keno, que é um jogo de bingo, né? Que já tem uma estrutura muito parecida com os jogos de sorteio, com os jogos de loteria, né? Depois a gente vai encontrar mais coisas sobre a origem da loteria mexicana na Europa, na Renascença, lá pelo século XV, mais ou menos, né? Existiam jogos de figuras parecidos com os jogos da loteria mexicana de hoje em dia, né? E aí que tinham essa mesma estrutura, quer dizer, eram figuras que eram sorteadas, as pessoas tinham cartelas e elas iam preenchendo essas cartelas na medida que as figuras fossem sorteadas. E nesse período na Europa já aparece assim um fator que ia determinar depois o significado das cartas para o uso oracular, né? Nessas loterias europeias existia uma figura que chamava, eu anotei aqui porque eu tenho dificuldade de falar o nome, Feminiello, né? E que eram mulheres trans europeias que tinham a função de fazer uma graça, um poema, dizer alguma coisa a partir de cada figura que fosse sorteada nessas loterias europeias, né? E é a partir depois esse costume vai para o México, quando chega depois no México, é feito da mesma forma. Existe uma pessoa que é o griton, que ele pega uma carta e ele faz uma graça, né? Ali fala um poemazinho que tem a ver com a figura que é sorteada, né? Aqui no Brasil tem uma imitação, mais ou menos, né, cara? Eu me lembro de ter ido naqueles bingo maçônico beneficente, aí tem sempre um tiozinho gordo, que aí ele puxa assim 2 patinhos na lagoa. Isso, é isso mesmo, é isso mesmo. A ideia é essa mesmo, né? A idade do Cristo. E aí, assim, na Europa tem uma diversidade imensa dessas loterias, com vários tipos de figura, enfim, assim, tem uma riqueza bastante grande de jogos aí, né? E aí, essa influência italiana e um pouquinho francesa também acaba chegando na Espanha, né? E aí, por conta da colonização do México, aí sim esse jogo vai para o México. E aí ele vai sofrer esse processo de absorver a cultura popular mexicana, né? Como que é a estrutura dele? Número de cartas, etc. Isso, a estrutura que é usada hoje em dia na estrutura do baralho mexicano, né, da loteria mexicana, são 54 cartas.
Eu acho que é mais fácil por quesito de fabricação, né? O jogo original cartas é a europeu... folha de baralho normal, né? Acho que deu uma gaguejada aqui. O Marcelo deu uma congelada. Esses versinhos que cantam quando eu sorteio a carta, eles são padronizados ou a pessoa meio que improvisa? Sim, esses versos eles foram ganhando tradição. Se você compra hoje um pack de baralho da Dom Clemente, que é a empresa que fabrica a loteria mexicana, já vem uma cartela com versinhos padronizados. Né? E que são esses versinhos que o Griton, que é a pessoa que vai tirar a loteria, vão dizer durante o sorteio, e é justamente esses versinhos que dão margem para os significados oraculares também. Que massa! Dá uns exemplos aí para a gente. Dou uns exemplos. Eu não sei se eu ia falar... eu ia falar um pouquinho ainda da popularização ainda, né? Da loteria no México, porque assim, o jogo chega no México, mas ainda é jogado só pela aristocracia no primeiro momento, não é um jogo popular, né? O que acontece é que durante a Guerra da Independência mexicana, os soldados começaram a jogar esse jogo para se divertir durante a batalha, né? E aí ele foi se popularizando, porque os soldados foram levando para as casas, isso tudo, né? E também porque ele começou a ser produzido em massa nesse período por um comerciante que é o Clemente Jacques, que vamos dizer assim, padronizou a loteria. Existiam ainda no México vários tipos de loteria, com vários tipos de figura, e ela ganhou o padrão que ela ganhou hoje na mão do Clemente Jacques, que era esse comerciante que vendia comida enlatada na época no México, mas que ele resolveu ter a própria imprensa, né, uma imprensa própria, para poder colocar rótulos nos produtos dele, e ele aproveitou e começou a fabricar baralhos de loteria mexicana também. Então, as imagens que a gente vê da loteria mexicana hoje foram padronizadas por esse comerciante que é o Clemente Jacques. Eloy, deixa eu aproveitar o ponto que você está falando, justamente isso. Qual a época, mais ou menos, que isso chega no México? Você tem, mais ou menos, noção de quando foi agora, do século XX, ou já faz muito tempo? Como que é isso? 1600 e pouco, Ulisses. Chegou, porque durante muito tempo ainda foi jogado somente pela aristocracia espanhola que estava no México. Demorou muito tempo para isso ir capilarizando, né? Para isso chegar na população mesmo. Cara, antes de Marsella, quase, praticamente, não é? Esses baralhos... desculpa, meu microfone deu uma caída aqui. O tarô de Marsella surgiu no século XIV e século XV, a loteria mexicana também. Caramba, sensacional. Só que surgiu na Europa, né? Depois que ela veio para o México. Então... Você sabe dizer se esses poeminhas têm a ver com os poeminhas que também existem no Lenormand, na cartomancia inglesa, e em outros baralhos ali da Europa, mais ou menos século XVIII, XVII? É mais ou menos a mesma origem, né, de ter alguém que declamava isso quando a carta saía? No Lenormand, esses poeminhas que estão associados às cartas... eles foram escritos pelo inventor do Jogo da Esperança, né? Já começa como uma coisa, um registro, uma coisa escrita. Os versos da loteria mexicana, eles vêm mesmo de uma coisa popular, de uma coisa praticamente oral. Entendi, interessante, porque é bem diferente, né, como o processo acontece. E até na cartomancia inglesa tem uns poeminhas nas cartas, mas é porque tem essa coisa do teatro também, né, na Inglaterra, que era muito forte. Daí eles pegam os versinhos e colocam lá nas cartas. Colocam, eu não conheço muito bem a cartomancia inglesa, para falar a verdade, assim. Mas eu vejo a semelhança com o Lenormand nesse sentido de ter sempre assim um poeminha para cada carta, né? Tem essa semelhança realmente.
Mas apesar de você ter os comerciantes, né, que popularizou, né, a loteria, você não tem um autor, né, de quem seria o autor dos poemas ou dos desenhos, né? Ele realmente foi uma construção popular no decorrer dos anos. Isso mesmo. Com o tempo, o que foi fazendo com a própria padronização que o Clemente Jacques fez das cartas, que tanto ele fez isso no sentido das figuras, né? Quer dizer, as figuras que a gente vê hoje da loteria mexicana vêm dessa padronização do Clemente Jacques, e os poeminhas também. Quando a gente compra hoje o baralho do Dom Clemente, vem não dá para ver direito, mas vem esse folhetinho com os poeminhas, que é para a pessoa poder sortear e falar o poema padrão, vamos dizer assim, né? Mas aí o que eu tenho feito é olhado bastante para um outro material que não é só esses poemas que vêm junto com o baralho, mas existe uma pessoa da área de literatura no México que escreveu uma tese em que ele busca em outras partes do México outros poeminhas que têm a ver com a loteria. E aí, para quem está estudando a loteria no sentido oracular, ela amplia o leque das leituras, quer dizer, porque você ganha significados a mais, né? Por exemplo, a carta da árvore da loteria mexicana, né? A carta da árvore, ela tem um significado muito associado à sombra que ela produz, o acolhimento que ela traz. Então, assim, a possibilidade de você dar acolhimento, ou você receber acolhimento, ou de você trabalhar no sentido de acolher as pessoas de alguma forma. Isso está presente no poeminha principal que vem no material do baralho que a gente compra. Pesquisando nessa tese, eu vi que em outros lugares do México, essa árvore está associada com o Cortés, com o conquistador Cortés, que em algum momento, numa batalha, existe uma árvore famosa onde ele sofreu uma grande derrota e ele vai chorar numa árvore que é, inclusive, um monumento no México hoje em dia, né? Então, já abre um outro caminho de leitura, que é também o do consolo, né? De buscar consolo, de ter consolo, enfim, toda essa questão também está nos significados. E depois eu posso até deixar nos comentários o link para essa tese, ela é muito interessante, assim. Fala um pouco até do aspecto histórico mesmo da loteria e traz esses significados que são a mais, né? E que estão presentes também na cultura mexicana, além desses padronizados que a gente ganha no baralhinho. É assim? Estão me ouvindo? Mas é isso, o que eu queria falar, não sei se vocês querem falar alguma coisa ainda sobre a história da loteria, essa coisa toda que eu falei, ou se eu posso falar... Jéssica tem uma pergunta aí. Mas eu estou curioso com essa imagem. Histórica. Eloy, você comentou que ele, a princípio, fica restrito ali num lugar mais de nobreza, né? Uma das associações que eu fiquei pensando em relação ao Lenormand, por exemplo, é em como esse baralho ele era muito utilizado pelas mulheres, né? Tinha até, às vezes, um certo preconceito, porque cartas eram consideradas... Eu lembro que a gente entrevistou a Carla uma vez, e ela estava falando sobre a história do Lenormand, ela estava trazendo isso, sobre essas cartas estarem associadas com a figura da mulher. Já nesse caso, tem alguma coisa a ver com isso, assim, para o feminino? Estava mais ligado a isso? Você acha que já era uma coisa mais para todo mundo, assim? Pois o que eu penso é que, assim, a graça dos significados, o que até gera o sentido oracular, vem da presença feminina, vem daquelas mulheres trans da Itália, né? Aquilo que eu tinha falado, quer dizer, a presença feminina, de alguma forma, está na origem ali da criação de significados das cartas, né? Agora, a gente sabe que a cartomancia, o tarô e o Lenormand,
ele é mais praticado por mulheres, né? É uma coisa que a gente percebe muito claramente. Então, acho que faz um certo sentido o que você falou. Acho que agora a gente pode ficar à vontade. Então, começa, porque a gente está morrendo de curiosidade para ver essas cartas. Tá muito bom. Eu vou mostrar um pouquinho o baralho, né? Esse baralho que eu vou mostrar é o baralho Dom Clemente, que é esse baralho que é o mais popular mesmo no México, né? E eu vou aqui... Vamos ver... Não sei se vocês estão enxergando o galo. Ficou grande demais. Agora sim. Agora sim. Né? O galo é o poema do galo, né? Que está no jogo. El que cantou a São Pedro no volverá a cantar. Então, assim, ele tá associado, o poeminha está associado com aquele episódio bíblico de que antes do galo cantar, São Pedro ia trair Cristo e essas coisas todas. Então, a ideia de traição está presente nessa carta, né? Ao mesmo tempo, o galo é aquela figura que anuncia a nova manhã, né? Então, a ideia de um novo despertar também está associada a essa carta, de um despertar, de um novo recomeço de uma determinada situação. Por conta do poeminha também, existe uma outra interpretação de você aproveitar as oportunidades, porque o galo, segundo o poema, não vai voltar a cantar. Então, assim, aproveita que ele cantou agora e faz o que você tem que fazer. Então, isso também está presente. Eu vou falar assim, o mais rápido que eu puder, assim, dos significados, não vou me deter muito neles, né, para também não ficar enfadonho e poder falar bastante das cartas, né? Aqui a pergunta, eu não lembro quem tinha perguntado sobre a relação do demônio do tarô e o diablito da loteria. Diablito é comigo. Foi o Tamosauskas. Então, o poema associado à carta do diablito é assim, porta-te bem quatito, senão te leva el coloradito, que é o vermelhinho, que é o demônio, né? Então, o significado que a gente extrai daí é assim, faça as coisas que você determinou para você mesmo e que são certas, né? Ande conforme o código que você determinou. Existe uma lenda no México que se você joga a loteria com o diabo à meia-noite, com esse diabo, o diabo leva a sua alma. Então, assim, você está fazendo uma coisa muito errada e você vai ser punido por isso. Então, esse significado está presente nessa carta. Sempre esse sentido de não errar, né? Então, numa determinada situação, pode ser a possibilidade de você cometer algum ato errado, alguma coisa que não está dentro dos padrões, enfim. A ideia é toda essa. A ideia do diabo do tarô é outra, né? E assim, eu vi na internet muita gente falando da loteria, fazendo essas associações entre a loteria, o tarô e, às vezes, com o Lenormand. E eu acho assim, não faz sentido, né? A loteria tem uma estrutura própria, tem uma história própria, tem um jeito dela mesmo de funcionar, né? Eloy, cada um é cada um, cara. Eu acho que a pior cada um coisa é cada um. Que tem é quando o cara começa a pegar vários oráculos e misturar as coisas, aí só sai porcaria. Deixa eu aproveitar que eu te interrompi. Como é que você usa isso como oráculo? Ele é como parzinho, como no Lenormand? Ou você coloca isso sobre uma mesa e aí você vai olhando que carta que está perto de que carta? Como é que é feita uma leitura? Sim. Tipo assim, se tem um galo e um diabo perto, é tipo, você está próximo de fazer alguma coisa e vai fazer cagada, por exemplo. Você combina as cartas ou não? Sim, sim. A gente consegue enxergar uma dinâmica entre as cartas.
Se olhar, por exemplo, a carta da escada, da La Escalera, junto com a carta da coroa, que é uma outra carta do baralho, e a questão tiver a ver com crescimento profissional, por exemplo, você vai ser capaz de dizer para a pessoa, segue os passos, não queira queimar etapas, que você vai conseguir o seu grau de poder, o seu grau de crescimento, seu grau de colocação. Então, sim, tem a possibilidade de combinar as cartas, e tem até métodos. Eu acompanho até o pessoal, deixa eu lembrar aqui como que chama, o pessoal da World Divination Association, e eles têm um grupinho no Facebook só de loteria, e eles colocam método lá o tempo todo, método método de 5 cartas, método de 9 cartas, enfim, toda essa forma de criar métodos e criar associações está presente na loteria também. Posso fazer uma pergunta, até aproveitando essa carta? Uhum. Por exemplo, na interpretação, quando nós fazemos isso do tarô, que é um oráculo que eu conheço, a gente interpreta símbolos da própria figura, né? E ali eu vejo que o diablito, ele tem um pé que deve ser um pé de cabra, de algum animal assim, e o outro parece de uma ave ali, né? Um pé talvez de um galo, alguma coisa. Esse tipo de simbologia também é usado na interpretação na hora que você está fazendo a leitura, ou não? É simplesmente a carta tem aquela frase e você tem já uma ideia da carta como um todo e não interpreta os símbolos que estão dentro dela. Como é que funciona isso? A prioridade é sempre de linguagem mesmo, é sempre do versinho, porque assim, a loteria é muito similar ao Lenormand nesse caso, eles são muito mais emblemas, né? Eles vão mais por esse caminho. Agora, é evidente que em algum momento você pode enxergar um elemento visual ali que faça sentido numa leitura. Nada impede de eu olhar para uma carta e enxergar e ter uma experiência literal, né? De enxergar ali alguma coisa que se encaixa na questão que eu estou tratando. A cor da carta também influencia, que eu estou vendo que o diablito é amarelo, tem um outro ali, um barril que também é amarelo, o El Coração parece também ser amarelo. Isso tem alguma influência? A influência de cor que você vai encontrar com mais frequência na loteria é a influência das cores do México. Em algumas cartas você vai ver as cores que têm a ver com a cultura mexicana, as 3 cores da bandeira mexicana em algumas cartas. Do barril, por exemplo, você vai ver as três cores ali no barril. Né? Mas não existe uma codificação de cores muito cifrada, né? E no tarô, por exemplo, você encontra isso, você encontra todo um código de cores cuidadoso, organizado. Na loteria não tem isso, mas existe essa questão de você encontrar as cores do México em algumas determinadas cartas. É por ser algo muito popular, eu imagino que muitas vezes a impressão era feita com a cor, com a tinta que tinha, né? Então, faltou amarelo, vai ter o diablito com fundo verde, né? Faz sentido, faz sentido. Legal, vou falar aqui de uma outra carta aqui. Vou pular para a dama, né? Aqui o poema da dama. Eloy, aproveitar te fazer uma pergunta só. Eu estou reparando que tem um trademark ali em cima das cartas. Esse desenho ele é patenteado dessa. Você tem outros desenhos que, às vezes, com outro fabricante que faz ou não? Esse aí se tornou praticamente o único fabricante que faz até hoje essa loteria. Esses desenhos que eu estou mostrando desse baralho são os mesmos que estão no seu fundo aqui que você está usando, que são do baralho Dom Clemente. Que é patenteado por eles, né? Que é aquele comerciante que eu tinha falado no início, que foi o Clemente Jacques, que popularizou esse set de imagens. Existem outros fabricantes, existem outras loterias, inclusive. Ah, tá. E esses outros fabricantes têm outros desenhos. Alguns têm desenhos similares, né? E outros têm, vamos dizer assim, packs de imagens diferentes.
Perfeito. mas não são tão populares. Quer dizer, o mais popular e o mais usado é o Dom Clemente mesmo. Entendi. Qual que é o versinho da dama? La dama, vamos encontrar a dama aqui. La dama puliendo el paso por toda la calle real. A dama assim, é a dama andando sempre bonita, sempre com dignidade, e sem sair do salto. Essa é a dama da loteria mexicana. Então, assim, o significado da carta tem a ver com isso, é você manter a postura, não sair do prumo e assim, literalmente não descer do salto para resolver determinada situação. É você sempre se manter, não se inferiorizar em relação a nada. Não descer do salto mesmo, né? Que nem fala É aqui. isso mesmo, a ideia é essa mesmo. E aí, só voltando a lembrar, aquilo que eu tinha falado antes, a dama da loteria mexicana não tem nada a ver com a mulher do Lenormand. Existe gente que faz essas associações e realmente não fazem sentido. A próxima carta é o Catrim, que seria, né, assim, pela ordem das cartas, um par para a dama, mas, na verdade, o significado dessa carta é diferente. A gente olha para o... Deixa eu ver aqui o poema do Catrim. Está aqui. Dom Ferruco, em las alamedas, su bastón queria tirar. E, aqui a gente até vê um elemento visual. A gente está olhando aqui um dandy, um cara todo enfeitadinho realmente demais. E o verso fala que o Dom Ferruco, que é o Catrim, está na iminência de jogar o bastão dele. Ele tá, então, assim, essa carta ela tem a ver com se livrar do que é supérfluo, de ficar com o que é essencial. Né? Numa situação, eu falo assim, é aparar as arestas, né? Entender o que é principal, não se ligar à aparência, não se ligar a coisas que são inúteis na situação e ficar com o que está realmente importante, né? O Robson quer fazer uma pergunta aí. Opa! Na verdade, é mais uma afirmação do que uma pergunta. É o seguinte, pessoal, vocês estão levando a loteria mexicana com a seriedade que vocês levariam tarô ou Lenormand. Sendo uma expressão popular, isso tem até para crianças, com Looney Tunes, Disney, né? Ali para crianças, tem várias versões no México e isso não é algo tão padronizado assim, tá, pessoal? Isso é algo mais solto, bem mais solto do que a gente está acostumado com a questão de cartas para nós. Tá certo. Bom, esse é o Paráguas, né? Que assim, o Paráguas é o guarda-chuva e assim o poeminha dele fala assim para el sol e para el agua. Na verdade, assim, o que a carta do Paráguas fala é de proteção, da questão da proteção, é você buscar a proteção, você dar a proteção, né? Toda essa questão de amparar tá presente nessa carta, né? Eu peço desculpas se eu estou parecendo muito sério, né? Pelo comentário do Robson. Não. Na verdade, assim... a gente quer... Não, eu estou falando isso pelos outros participantes estarem sempre com a visão de tarô em cima da loteria. O assunto é bem mais relaxado, galera. Eu sei que eu tenho toque e, para mim, eu tenho que ficar tentando encaixar tudo o tempo inteiro. Uhum. Eu acho que isso é questão de tempo. Uma hora alguém vai falar, esse amarelo é por causa disso, essas coisas são por causa daquilo. Uma hora alguém vai enxergar o que significa e vai registrar. É que nem o povo tenta fazer com as cores do Marcélia, né? A galera não aceita que, tipo, era a cor que tinha, que a galera usava, e é isso. Esse ponto da cor, se não me engano, eu não lembro agora, voltando aqui nos papos que a gente teve com tarólogos, não se lembra se foi a Helene, se foi o Grola,
que trouxeram até esse ponto do Marcelo, você ter muitas vezes a cor acabou sendo padronizada no decorrer do tempo, né? Porque na época a impressão era o que tinha, é a impressão que tem para hoje. É isso mesmo, o tarô do Paul Marteau é isso, eles criaram uma codificação toda perfeitinha e cuidadosa com aquela impressão do baralho da Grimmaux, e na verdade ele tem aquela característica por causa de um defeito de impressão, que permitia poucas cores, e são aquelas poucas cores que foram usadas. O que não quer dizer que a interpretação esteja errada, né? Porque às vezes você tem um insight intuitivo por causa daquela interpretação. Eu imagino que é a mesma coisa dessa iconografia, porque a iconografia é justamente o que é comum ali para as pessoas, o que faz sentido para aquela sociedade. E é por isso que quase todo baralho de cartomancia vai ter a carta da consulente e do consulente, né? E não necessariamente elas são iguais, ou elas querem dizer a mesma coisa, porque elas estão situadas num determinado contexto. E essa é uma versão aparentemente moderna, né? Se você for pegar, sei lá, um deck de 1700, 1800, não ia ter essa qualidade gráfica. Talvez nem tivesse essas cores, né? Essa é a cor que o fabricante escolheu. Tem uma coisa parecida com o tarô nesse sentido, assim, né? Quando o tarô era feito manualmente, e também teve um período que a loteria era feita manualmente. Né? Tem loterias francesas bacanas, sofisticadas, bonitinhas, né? Outras pintadas sobre lata. Existem cartelas de loteria feitas em ponto cruz, por exemplo. Essa daqui é a sereia, né? Essa carta é bem clara, né? A gente olha para ela e já pensa na ideia de ilusão, né? E essa carta tem toda essa pegada também, né? O poema dela tem a ver com isso, né? Com os cantos de sirena, no se vai as marear. Quer dizer, não presta atenção no canto da sereia, né? A presença da ilusão é bem forte nessa carta. Aqui, La Escalera, né? Que a carta da escada, assim, é sempre essa necessidade de enxergar as etapas do processo que você está passando, né? Tem sempre esse sentido de você não querer dar um passo maior que a perna, entender que você tem que seguir etapas em qualquer processo. Às vezes a pessoa está num relacionamento quer se adiantar demais, né? Isso é muito, muito comum em consulta. A pessoa quer saber se vai dar certo e conhece a pessoa faz um dia. Então, assim... Eloy, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem alguma tradição esotérica, religiosa ou étnica que comprou essa ideia da loteria mexicana como um patrimônio seu e que mantém e que ensina? Ou é uma coisa super popular assim, é de todo mundo? Não tem essa pegada esotérica que o tarô tem. Isso, assim, existe um baralho de loteria mexicana que é litúrgico. Isso é bastante curioso, assim. Nossa. Que foi feito pela igreja e tal, com elementos da igreja católica. Tem uma loteria que tem essa característica, né? Mas não tem nenhuma grande... Existem tentativas, né? Existem pessoas... E, assim, as tentativas quase sempre vão no sentido de fazer essas associações com outros oráculos que já têm a pegada esotérica. Então, eles querem que o sol da loteria seja o sol do tarô, a lua da loteria seja a lua do tarô, e assim por diante, né? Mas não existe nenhuma tradição esotérica ligada à loteria. E o México também tem uma diversidade muito grande, né, em termos de mística e esoterismo, né? Eu lembro de um americano, muitos anos atrás, ele falando que os lugares que ele achava a maçonaria mais confusa do que no Brasil, só no México. Tanto que até o Crowley, ele pega o 33 dele do rito escocês, é onde? No México. Então, se bobear, às vezes brota... Pode ter algum grupo assim mais obscuro no México, se bobear, que tenha utilizado, tal como às vezes grupo de gangue também utilizava essas cartas, né? Grupos de luta também usavam como parte desse seu significado.
Uhum. Ah, lógico, deve ter um monte de apropriações. Essas que você me falou no começo da conversa são muito interessantes, assim, eu não conheço, gostaria até de conhecer. E Mas o esse aí, qual que é a poeminha desse? Ah, a Poeminha da Escaleira. É. Suba me passo a passito, no queira pegar brinquitos. Quer dizer, vai um passo de cada vez. Esse é a poeminha da Escaleira. Eu achei mó barato que você falou que a igreja se apropriou. A igreja lá eles pegaram, a gente entrevistou o pessoal da Santa Muerte, e eles fizeram a mesma coisa, né? Era uma santa, né? Tem uma pegada esotérica, e a igreja a pegou. Eu acho que eles fazem uma apropriação direta de tudo, assim. O Thales mencionou da maçonaria, depois, se quem estiver assistindo, a gente entrevistou o grão-mestre da maçonaria mexicana. E ele fala desse sincretismo que tem entre o ocultismo, o paganismo que tem ali, né, maia, tal, e o catolicismo, que aí tudo no México tende a virar uma paçoca misturada de tudo, né, de esoterismo europeu com catolicismo, com as tradições locais. Eu acho que deve ser muito cultural disso daí, né, deles. A gente, não sei, assim, falando da loteria, a loteria é, de certa forma, uma coisa nesse sentido, né? É a cultura popular se apropriando das coisas que o colonizador tinha trazido, né? As loterias europeias tinham outras figuras completamente diferentes dessas, né? Essas são da cultura mexicana. E há outras também, como o Eloy já mencionou. Por exemplo, eu estou vendo um baralho aqui da loteria, de outro fabricante, que a primeira carta é o abacate. Sim, existem outras loterias, né? Existem coisas contemporâneas muito, muito bonitas, assim. Tem uma artista plástica que fez uma versão da loteria, eu não sei se ela transformou em baralho, tá aqui com o nome dela, que é muito legal o trabalho dela. Ela chama Teresa Villega, e ela fez versões pessoais mesmo, assim, da loteria, com imagens assim muito poéticas, muito bonitas e tal. Existem várias loterias diferentes feitas por pessoas. Tem loteria gay, tem loteria de tudo que você pode imaginar, na verdade. E existe até uma espécie de pack de expansão dessa própria loteria feita pelo Clemente Jacques, só que não vingou, né? Mais um monte de cartas adicionais que ele tinha feito para uma loteria maior, e aí tem imagens como o corcunda, o tigre, o trem, são imagens que não tem aqui na loteria mexicana, mas que existiu uma tentativa de fazer uma loteria maior. Tem a loteria campechana, que é outra forma de loteria que tem no México, já é uma loteria com 99 figuras, mas que não é tão popular como a loteria mexicana. E essa aqui, qual que é o poeminha dessa da Botelho? A garrafa. O poema dela é... Que é legal que é uma garrafa específica, né? Não é uma garrafa de refrigerante, não é uma de ketchup, né? Pois é, ela é uma garrafa de ketchup porque o Clemente Jacques comercializava essas coisas. Então ele queria colocar os produtos dele no baralho. Tá vendo? Tudo tem uma explicação semiótica. Tipo o jogo do bicho. Então é por isso que é uma garrafa de ketchup, mas o poeminha da garrafa é La Herramienta del Borracho. Então, assim, é uma visão que é até muito parcial aí da garrafa. Tem muitas cartas da loteria que existem associações diretas com o álcool, assim, né? Mas que depois, olhando para os outros poemas, principalmente desse estudioso de línguas que eu tinha citado, que fez aquela tese com outros poemas que estão
relacionados com a loteria, você vai achar mais significados, né? Então, assim, eu particularmente não acho que esse significado dê margem para muita coisa, acho que é só uma referência ao álcool. Aí eu fui buscar outras coisas, outros poemas que dizem, não é só a ferramenta do borracho. Tem um outro poeminha que fala, aqui cabe um remédio, e aqui cabe pinga. Então, já tem uma questão de opção envolvida, já dá um... Dá para usar o uso oracular assim, ó. O de bêbado não tem dono. A pessoa dá para aplicar em vários momentos. E pinga não, tequila, né? É verdade. Tem uma carta aí que é a carta do borracho mesmo, e que é muito o que você falou mesmo. Você vai olhar para ele, você vai até identificar melhor. Ó, esse é o barril, né? Aquela história das cores, né? Que vocês tinham comentado. Aqui no barril tem as 3 cores da bandeira mexicana, né? O poeminha do barril é muito Chaves, né? Só faltava sair um garotinho ali de dentro. Isso. Não tem como não lembrar. Aqui tá meio borrado em espanhol, mas em português seria assim: o pedreiro bebeu tanto que acabou como um barril, né? Aqui é a questão das consequências negativas daquilo que você faz. É interessante que alguns poemas, eles são meio que o resultado é uma lição a partir de um resultado ruim, né? E outros tem um viés um pouco mais positivo, né? Tipo, seja de uma forma, então se proteja, né? É interessante como é que ele vai tendo essa alternância de humores aí dentro do poema. Eu acho isso bacana mesmo para compor o corpo do oráculo mesmo, né? Esse jogo de peso e de contrapeso que eu acho que tem que ter mesmo para a coisa funcionar bem. Estava pensando exatamente nisso. E parece que fica fácil, né? Se você sabe os poeminhas de decifrar ali na hora de uma tiragem, né? Muitas vezes eu não decoro, não tenho os poemas decorados, mas eu lembro do sentido do poema. Aquilo fica na minha cabeça e é aquilo que eu acabo usando depois para interpretar alguma coisa, né? Essa aqui é a árvore, né? A árvore eu até já tinha falado um pouco dela antes, né? Estava falando o poema gira na questão da sombra que a árvore pode dar, né? Diz assim, ó: el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Então, é toda essa questão mesmo de você ser a boa sombra, né? Se esforçar para ser a boa sombra e numa determinada situação dar o acolhimento e a proteção para os outros que a situação te obriga a dar para que você alcance um objetivo. Tudo isso está envolvido, mas tem aquele outro significado que eu encontrei em outros poemas populares, que tem a ver com a árvore do conquistador, do Cortês, o conquistador, né, que eu tinha falado, e que tem a ver com consolo, né, porque em determinado momento da guerra, da conquista ali do México, ele chegou numa situação que ele foi chorar no pé de uma árvore famosa que tem no México, aquilo que eu tinha dito, né? Esse aqui é bem engraçado, a interpretação é um trocadilho, né? A carta do melão. O poeminha dessa carta é melodás ou meloquitas, ou você me dá ou você tira de mim, porque é um trocadilho com a palavra melão, né? Então, aqui é assim, é fazer escolha, alguma coisa tem que ser dá logo, né? Aqui o valente, essa é uma carta bem forte, assim, né? Mostra esse cara com esse punhal ensanguentado, né? Nessa postura de briguento. E aí o poeminha dessa carta é: por que le corres cobarde traiendo tan buen punhal? Né? A pergunta é essa: por que você está se acovardando se você está tão bem armado? Então, a questão vai por esse lado mesmo, né? Diz, olha, você tem as condições de
seguir em frente com o que você quer, né? Você tem as armas suficientes. Aqui a questão de exagerar na agressividade também está presente, né? E também existem as duas coisas, a questão de você ter que ser um pouco mais agressivo e mais incisivo para resolver uma situação, e a questão do limite também, tudo isso está envolvido nessa carta. Aqui o gorrito também é bem simples, bem... É burrito ou gorrito? El gorrito. Eu perdi aqui o poema do gorrito. Deixa eu encontrar aqui no outro set de poema aqui. Ah, tá aqui. A letra está um pouco pequena. Pone su gorrito al nenê, no se va a resfriar. Então, a ideia é assim... Leva o casaco. Né? Leva o casaco. E aqui tem uma história da própria cultura mexicana, de quando nasce o nenenzinho, a primeira coisa que eles fazem é botar o gorrinho, né? Então, essa ideia assim, de, faz o que é a prioridade, né? Dá prioridade pelas coisas certas. Toda essa ideia da prioridade está presente aqui na cartinha do gorrito. Deixa eu só correr um pouquinho aqui. Aqui, La Muerte. Né? Essa carta, ela já dá uma perspectiva bem diferente mesmo da morte do tarô, apesar de ser parecida, porque no México a morte tem uma característica muito peculiar, a forma como as pessoas veem a morte, né? Toda a questão do Dia dos Mortos, até o culto da Santa Muerte mesmo, tudo isso está aí dentro da cultura. Aqui é muito mais existe a visão, aquela visão de fim mesmo que a morte tem, né? Mas tem um sentido um pouco filosófico, assim, reflexivo essa carta, assim, nesse sentido, né? De entender, por exemplo, que assim, que algumas coisas não valem a pena ser feitas porque a morte vem para todo mundo, né? E também aqui assim, outra coisa a outra interpretação que essa carta traz é também pedir auxílio para os ancestrais, que isso está presente também na cultura mexicana. E o versinho, como é que é? O versinho não é muito significativo nesse sentido. Ela fala assim: La muerte cirquisiaca, la muerte tilica e flaca. Na verdade, é um trocadilho. Traduz né? aí pra gente. É assim, é como eu falasse assim, essa morte porque esse trocadilho tem a ver com o bom humor que o mexicano tem com as caveiras em geral. Né? A caveira está muito presente ali na cultura mexicana. Tem o trabalho do ilustrador famoso, que é o José Posada, né? que muito famoso de... tá aí, a caveira está sempre presente na história, né? E aí é uma brincadeira com a morte. Fala assim, a morte é fraquinha, magra. Então, é uma coisa nesse sentido. É engraçado que é um dos epítetos da Santa Muerte é La Flaquita. La Então Flaquita. Essa coisa do esqueleto mesmo, né? Então, tipo assim, a magreza extrema porque o esqueleto aparecendo. Então, La Flaquita. A caveira, existe uma loteria feita só com caveiras, que são vários nomes para a morte. E eu acho que essa questão do verso também mostra que a origem também do jogo, né? Se o jogo vem de uma coisa, quase que um brinde, né, para ser lúdico, divertido,
Vai ter cartas que vão ter esse verso que tem alguma mensagem, né, de contrapeso, e tem outros que nem é o caso da caveira, da muerte e do melão, que é um trocadilho para ser divertido, né? Isso. Acho que isso reforça bastante a origem das cartas. É verdade. Ó, a próxima carta, por exemplo, vai nesse sentido. Acho que tem uma pessoa querendo entrar aqui faz um tempinho, a Glenda. Estou vendo aqui. Nem Foi. esquenta com isso, a gente... Eu estou colocando para dentro o pessoal aqui. Eu também estou colocando para dentro todo mundo que aparece. Então, ó, a próxima carta tem tem muito a ver com o que o Thales estava falando dos trocadilhos. Essa é uma carta de trocadilho também. Lapera. Então, assim, o poema é quem espera, desespera. A palavra pera está no meio do trocadilho. Aqui está envolvido toda essa questão dos tempos longos, das coisas que ficam se arrastando e que não se resolvem. Então, numa tiragem pode dizer isso, alguma coisa vai demorar muito para acontecer, ou então você está demorando muito para colocar em prática alguma coisa importante. Então, tudo isso está envolvido aqui na carta da pera. Se fosse comparar com o tarô, seria mais o pendurado, né? O pendurado, é assim, não é exatamente uma estagnação. Não é estagnação, é a parte mais, acho que da cultura mesmo, fantástico. Uma coisa de Temos uma demora, bandeira. um negócio que não vai para frente, que demora para acontecer. Aí vem a carta da bandeira, né? Poeminha da bandeira, tá lá, verde, branco e colorado, la bandeira del soldado. É a bandeira mexicana. Essa carta tem a ver com a independência do México, tem uma relação muito forte com isso, né? E assim, ela tem a ver com pertencimento, né? Tem a ver com você lutar pelo que você é, lutar pelo que você quer, né? Enxergar quem é você e trabalhar para isso, né? Aqui, El Bandolón. Então, o poeminha, esse eu me lembro, tocando El Bandolão, vai El Mariachi Simón. Essa é uma carta de sucesso, de alegria. A presença do bandolão é uma presença alegre, uma presença positiva. Então, é uma carta de sucesso, de alegria, de positividade mesmo quando aparece no jogo. Logo depois tem o violoncelo. Os instrumentos dos mariachi, né? Exatamente, são os instrumentos do mariachi. O violoncelo já não é tão positivo como o bandolón, né? O poema do violoncelo é assim: crescendo se fue hasta el cielo e como no fue violón, tuvo que ser violoncelo. É uma coisa assim, ele queria ser um violão, né? Mas ele não conseguiu e mas ele chegou a ser violoncelo, que já é alguma coisa. Então, e não tem cão, caça com gato. É uma coisa meio assim, quer dizer, você não vai alcançar o seu objetivo exatamente da maneira como você quer, mas alguma coisa você vai conquistar. Aí tem a garça, né? A garça também não tem nada a ver com a garça do Lenormand, né? É uma outra coisa completamente diferente. Eles chamam de garça, mas é um flamingo, na verdade, né? Tanto que ele está comendo ali o camarãozinho e está com a cor do flamingo. Pois isso nunca tinha me passado pela cabeça. De repente é um flamingo, né? É o bico que não é de flamingo. É o bico. É o bico do flamingo, aquele mais... É um híbrido que estavam as cores na época. Relaxem.
Então, assim, De areia, deve ser. a garça também tem uma coisa muito tem muito a ver com muito mais com o poema do que com a parte visual mesmo da carta, né? O poema da garça é: al otro lado del río tengo mi banco de arena, donde se sienta mi chata pico de garza morena. Então ele está dizendo assim que lá no outro lado do rio tem a amada dele tá presente, né? Aí é a questão de você ter que ir longe para você conquistar o que você quer, que está presente na interpretação dessa carta. Quer dizer, a coisa não está perto, a coisa demanda você fazer a mais para que você consiga, né? Tem um esforço extra, tem uma coisa também de procurar em volta as soluções para as situações que você está passando. E aí vem o outro pássaro. Eu não sei se vocês notaram, mas às vezes tem alguns objetos agrupados. Então, às vezes tem 2 instrumentos musicais agrupados, às vezes dois pássaros agrupados, às vezes tem essas coisinhas, né? O poeminha do pássaro é: tu me traces a puros brincos como pájaro em la rama, né? Aqui é a ideia do nervosismo que não resolve essa situação nenhuma, de muita agitação e pouca ação. É o que está presente aqui na carta do pássaro. Situações em que você agita, vai para o lado, vai para o outro, mas não está resolvendo nada e só está ficando nervoso. Muito barulho por nada. Muito barulho por É nada. curioso também que algumas cartas, né, elas são próximas, por exemplo, a garça com pássaro, né, que são 2 aves, estão próximas, aí os 2 instrumentos estão próximos, mas as 2 frutas não estão próximas, que nem as figuras humanas também não estavam próximas, né? Tem um... É curiosa essa... É verdade. Eloy, deixa eu tirar uma outra dúvida. Você falou que eles jogam como se fosse um bingo, então tem uma cartela. Essa Isso. cartela é aleatória, ela é impressa igual bingo, com esses números. Eu vou mostrar uma cartela para vocês. Ó, essa daqui eu vou desligar um pouquinho aqui o compartilhamento. Se você quiser, assim, só para a gente não ficar muitas imagens, escolhe uma ou outra que você acha que seja bem legal e a gente. Tudo bem. Se você quiser fazer a 54, a gente fica. A gente já ficou 3 horas aqui com um cara que explicou a ordem dos cavaleiros, tipo, da origem no século X até os dias de hoje, e a galera fica, e a gente baba nessas coisas, né? Mas a gente não vai encher o seu saco. Lógico. Eu queria então, escolhe só umas que mostrar você acha que são mais legais. Essa daqui é a cartela. E aí você teria várias cartelas diferentes. E você compra isso ou imprime. Porque isso aí, na verdade, já é uma tirada, não é? Na verdade. Essa cartela é uma mesa, né? Isso é uma coisa que eu quero explorar no futuro. O que eu tenho visto de métodos para a loteria mexicana, nenhum usa cartela. E eu quero usar cartela no futuro. Né? É que a cartela é uma tirada pronta, entre aspas, né? Se de repente você tiver um negócio de internet que você aperta o botão e gera uma cartela aleatória, você está fazendo uma tirada, né? Sim. Na verdade, assim, o que eu gostaria de fazer no futuro é usar a cartela assim, num método mais extenso, onde eu considero a cartela como potenciais a serem resolvidos, assim, o que seria ideal para você. A partir daí, tirar mais algumas cartas, ver as cartas que se encaixam na cartela, e aí as coisas ficam favorecidas. As que não se encaixam na cartela e coisas desfavorecidas, enfim, fazer um método mais complexo usando as cartas e as cartelas. Isso é uma coisa que eu quero fazer para o futuro. No México, quando você vai participar de um jogo desses e tal, você compra o quê? Uma pilha de cartelas diferentes, todas aleatórias? Isso. E aí distribui para todo mundo, igual um bingo. Igual um bingo. Cada um recebe uma cartelinha, uns feijõezinhos, e aí fica a pessoa que vai fazer o anúncio das cartas lá, e sorteia uma carta, fala o versinho da carta, você vai lá, põe seu feijãozinho. Às vezes você faz uma linha, às vezes você faz uma diagonal, às vezes você faz um quadrado, né? É um jogo de bingo mesmo. Mas só o fato de ser aleatório e o cara embaralhar e distribuir para todo mundo, você já está tendo um oráculo
oráculo ali que você recebe, né? É a ideia do sorteio mesmo, né? Aquilo que eu tinha falado no início, né? A origem da palavra loteria, como ela está relacionada mesmo de uma forma até profunda com o oráculo, com a ideia de destino e tudo isso. Mas é isso, eu também não... Foi bom você falar, porque ia acabar sendo cansativo mesmo mostrar todos os significados das cartas da loteria mexicana, né? Todas as 54. Não, na verdade ia ser do caralho. É que é de dividir em programas vários, porque você ainda está falando, a galera ainda faz comentário, e eu tenho certeza que a galera que escuta a gente vai querer escutar tudo, né? Mas é isso, tem outras cartas bem interessantes, né? Outras cartas Escolhe mais engraçadas. umas 5 ou 6 que você acha divertidas, só para a gente não ficar também muito tempo, mas isso é fantástico. Você precisa, então, elaborar um curso disso. Brevemente. Brevemente vai ter um curso de loteria mexicana e eu quero fazer uma mentoria também. Mas deixa eu pegar aqui uma outra carta interessante aqui. Fala da do sapo. A carta do sapo? Fala da do sapo. Espera aí. Que é a RAM, é a última carta, a carta 54. Deixa eu mostrar ela para vocês aqui. Estão vendo aqui o sapo? A RAM? Sim. Né? A RAM também é uma carta com um poeminha bem simples, né? Deixa eu pegar o poeminha dela aqui. Enquanto você pega, eu vou comentando ali. Ó. Tem uma planta, uma outra que parece um pinheiro. É interessante que tem árvores, né, distintas, né, Aí que tem vão mais um aparecer. instrumento musical, árvores distintas. Tem um peixe. Tem uma outra mulher que parece que está numa água também. Então, sim, tem uma variedade grande ainda aí de imagens. Aí a carta da Hannah, da Hannah, que é La Hannah, né? O poeminha é ao ver la ver de Hannah, que brinco pegou tua irmã. Quer dizer, a menina tomou um susto grande porque viu uma rã pular, né? Então aqui tá associado assim com situações que você fica muito afetado e que na verdade não tem tanta importância. Acho que a gente pode fechar também. Qual é a pior carta de todas? A pior carta? A mais terrível. Olha, eu vejo uma das Ou cartas... as mais piores. E aí, na contraparte, a gente fecha com as melhores. Então tá bom. Esse Então escorpião parece ruim. Ali, uma caveira. Uma carta bem ruim aqui. Tem uma aranha também ali. Tem. Essa é uma carta bem difícil, porque é uma carta de traição, assim, e que de uma forma bem direta, que é a carta do alacrã, que é o escorpião, né? Então, se a gente olhar para o poeminha dela, é a carta número 40, né? Ele com que la cola pica. Assim, a parte de trás que você não vê acaba te picando, né? Que pica. Então, assim, é uma carta muito ligada mesmo à ideia de traição, né? Tudo que envolve traição está aqui. É uma carta que eu julgo uma carta bem negativa. Aí tem uma outra morte ali do lado, que é umas caveirinhas, mas aí não parece tão divertida quanto a outra. É um perigo aquela caveira. Essa carta, que é a La Calaveira, tá mais associada com situações inesperadas, com coisas que você não contava, que não estão dentro dos seus planos e das suas expectativas, e elas acabam aparecendo. O poeminha dela Al passar por el panteón, me encontré
me encontrei uma calavera. É isso, o cara estava passeando, de repente ele encontra uma caveira no meio do caminho. É uma coisa que ele não estava funcionando, não estava esperando, perdão. Né? Então, Ali embaixo é Atlas, que parece ali tem uma figura indígena e parece que é Atlas. A carta do mundo, né? É o mundo. Que também outra carta que alguma pessoa pode querer, pelo fato de chamar o mundo, querer associar com o mundo do tarô. Aqui é a questão do peso que a gente pode carregar, do que a gente tem que carregar, tudo está envolvido, né? Se a gente olhar para o poeminha, Poema do Mundo, número 37. Aqui. Este mundo é uma bola e nos outros um bolão. É uma brincadeira com bola e com bolão. É que bolão em espanhol quer dizer fundação, quer dizer a base de alguma coisa. Então, aqui essa carta também tem a ver com isso, com essa ideia de você ser o suporte de alguma coisa, né? E tem alguma carta melhor do que a do Mariachi lá? Uma carta bacana? É, a melhor, assim. Esse cara tirou, ele ganhou na loteria. A carta do Bandolon, eu acho que é uma das cartas mais bacanas que você pode tirar numa tiragem. Ela é realmente uma carta positiva. É uma carta de sucesso, de alegria, de coisas realizadas, né? De caminhos abertos mesmo. Tem um vendedor ali, tem uma estrela. Putz. É muito interessante, você vê que são as cores, né, remetem ao mesmo padrão e são todos elementos populares da cultura mexicana, né, que fica, você vê até pelo mundo ali, né, que está bem destacado ali o México, né, que mostra-se que é algo bem, tá que nem foi a bandeira, né, também era a bandeira mexicana, o barril, né, exatamente. Fica bem explícito isso. Olha, isso eu não tinha percebido, Thales, foi você que me atentou para isso, eu realmente não via que o México estava aqui na Carta do Mundo. Muito legal. Apesar de alguns elementos que são... Aí eu não sei se tem pinheiro, mas tem o pino, né, que estava ali na frente, né, que era aquele pinheiro. Eu não sei se tem pinheiros no México ou não, mas você vê que os outros elementos são bem, né, pera, melão, são elementos que são o próprio escorpião, né, as criaturas são criaturas ali da região, né. A única incongruência que eu achei nas cartas é o fato do músico não ser um mariachi, e sim um músico comum. Qual que é o músico mesmo? Olha o músico aqui. Na verdade, ele tá com um daqueles violões grandões que os mariachis usam, né? Faltou o chapelão só, né? Eu falo mais pelo nome, assim, né? Eu ficaria bem mais feliz se fosse El Mariachi. Sim. É verdade. Mas é isso, pessoal. Se eu fosse, é o que o Marcelo falou, se eu fosse falar do significado de todas, eu ia acabar fazendo uma coisa muito extensa. Ia ser bom porque ia ser um cursinho de loteria mexicana, mas ia levar muito tempo mesmo. Não se preocupa, agora você está intimado. Isso aqui até ir para o YouTube vai ter 2 meses, você tem que já termina de preparar teu curso, porque com certeza a galera vai estar a fim de fazer. Isso aqui é muito legal, cara, muito interessante. Até pelo ponto de vista de tipo, eu nunca vou usar isso aí, mas para ter conhecimento, para pegar quais são os arquétipos mais importantes que esse povo escolheu para representar na carta, né? Você estava explicando, eu não paro de pensar, por exemplo, nas runas, né? Que eles têm aquelas funções que tem muito a ver com o maluco que mora no meio do mato do gelo, né? E ele precisa ser um viking e sobreviver. E as runas traduzem muito isso. E aí, isso aí que você está falando, pelo que você explicou, ele traduz muito o meio de vida popular do México, né? É verdade. A Priscila lá um tempo, a gente passou um mês lá e é muito a vida do dia a dia da galera, assim, né? Muito legal mesmo. Esse baralho ele tem isso realmente. É um baralho que fala do México. É um baralho que transpira o México mesmo, né?
O que está aí é o que eles vivem culturalmente lá. E eu acho que é interessante, pelo uso oracular dele recente, ele mostra um processo que acaba sendo natural em outras frentes, que é você ter algo que nasce como jogo, né, que nasce como, digamos aí, jogo de azar, e que com o tempo vai se transmutando para o uso oracular. Obviamente você vai ter isso nas cartas, mas você tem outros exemplos que também aparecem principalmente ali na região do Caribe, né? Você vai ter lá em Trindade os oráculos de dados, em Jamaica vai ter de dominó, né, que o pessoal usa também para esse tipo de fim. Então, como que a gente vai transmutando, né, essa questão do jogo? Acho que até pela explicação que o Eloy e o Marcelo deram no início, né, da relação da loteria, fortuna, sorte, e como é que a gente vai tendo essa migração. Então, talvez o que a gente esteja vendo hoje seja um baralho popular aí, que já passa de século de existência, e que vai ganhando seus contornos, e como o Tomaslavski falou mais cedo, né, talvez daqui a 2 gerações o amarelo do violão tenha já um outro significado que para hoje a gente não tem, mas talvez a gente possa estar observando aí um crescimento, né, de um oráculo mais contemporâneo, mais jovem, né? Eu acho que assim, uma das coisas que eu acho que chamam mais atenção na loteria é essa coisa que vocês tinham me perguntado e comentado, que a loteria não tem uma visão esotérica formada em cima. Não existe nenhum ocultista que ainda que olhou para esse baralho e estabeleceu um sistema, né? Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Tem um primeiro por aqui, né, na live com a gente, né, Eloy? No caminho aí, ó. Deixa eu... Mas é isso, pessoal. Eu queria agradecer de poder ter falado tanto aí sobre a loteria, né? É uma coisa que me interessa bastante, assim, que eu tenho muito gosto de poder pesquisar, e eu queria agradecer a vocês todos aí pela paciência e pelas perguntas, que foram muito legais. A gente que adora, cara. Só de ver você falando e o brilho no olho, assim, é o que faz valer a pena esse programa existir, cara. Faltou a pergunta mais importante. Como é que a gente te acha e como é que a gente faz o curso de loteria mexicana com você? Muito bom. Tô brincando, se você não preparou ainda, mas já deixa as instruções, porque isso vai ficar no YouTube. E com certeza, a hora que isso aqui estiver circulando e tal, com certeza a galera vai querer entrar em contato. Que legal, Marcelo. Bom, todo mundo pode me achar nas redes sociais, né? O meu Facebook é Eloy Chiqueto, né? Com CH e 2 T's, o Chiqueto. O meu Instagram é eloychiqueto.tarot, né? E eu também tenho um grupinho no Telegram, depois eu posso deixar, se você permitir, que é um grupo, na verdade, de estudo de tarô, que eu tenho no Telegram, que eu pretendo movimentar mais, está um pouco parado, quero dar um pouco mais de força para ele. Eu pego com você, para quem está assistindo, isso fica aqui embaixo na descrição do vídeo. Daí tem os links, tudo que você precisar. E são as melhores formas de me achar mesmo, né? Eu posso deixar meu celular também, para as pessoas me procurarem pelo WhatsApp, para uma informação e até para uma consulta de loteria mexicana, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer também. Quem tiver interesse, é só me procurar. Fantástico, fantástico mesmo. Bom, vou fechar agora a egrégora de trás para frente. Rodrigo, suas considerações finais. Adorei a loteria mexicana, que eu não conhecia, foi uma novidade para mim. Gostei bastante, gostaria de conhecer mais. Mas uma coisa que eu gostaria de saber do Marcelo é o que é o Projeto Mayhem e como que faz para entrar. Cara, o Projeto Mayhem somos os malucos aqui, né, cara? E agora, esse ano, a gente está focando mais na revista Hermetismo. Eu quero ver se a gente consegue bater a 16K de meta para subir o número de páginas, porque agora a gente está com uma qualidade enorme de textos, né? E basicamente, se você apoiar a gente no Catarse, a cada 3 meses, a série de textos de várias pessoas muito bacanas de ocultismo, a gente está juntando isso daí e produzindo e publicando isso com o ISBN no formato
bem agradável de leitura, né? Praticamente o Equinox brasileiro. Então, para você ver mais informações, ela é catarse.me/TDC. Valeu, Rodrigão. Então, vou seguindo aqui. Ulisses Massad, suas considerações finais. Lloyd, parabéns, cara, muito bacana. Eu não conhecia também o baralho. Ele dá a impressão de ser divertido as leituras, né? Porque você tem ali as historinhas e elas são bacanas, remete aí uma série de pensamentos e ideias. Aquele sapo no final, eu juro que eu lembrei do desenho do Toripancho. Não sei se mais alguém caiu Assisti na muito. lembrança. Assisti muito. Mas muito bom, cara. Legal mesmo. Sucesso aí no curso. Muito bacana. Gostei. Robson Belli, suas considerações finais. E como é que a gente acha você e Ulisses? Bom, para encontrar a gente é mais fácil, é só acessar enoquiano.com.br e lá na aba Contato vocês vão ter acesso ao nosso grupo aberto e gratuito para todo mundo que quer estudar magia enoquiana sério. Bom, comentando, né? A loteria mexicana é um assunto muito divertido, muito descontraído. É um tipo de oráculo que eu poderia dizer que traz a alma do povo mexicano, que é essa energia, essa alegria que eles também têm. E eu achei maravilhosa a palestra, acredito que haverão outras, com certeza, sobre o tema, porque ainda há pano para manga para esse assunto aí. Muito obrigado. Parabéns aí, Eloy. Deixa eu só tirar uma dúvida antes de passar para o próximo. Uma pessoa que nunca mexeu com tarô na vida, que não conhece nenhum oráculo, e começar por ela seria uma boa, não seria, não? Porque dá a impressão de ser fácil não para entra quem viciado, não... cara. Ia ser muito legal. E aprende rápido, não é? É verdade. Uma das coisas que me interessou na loteria foi justamente o viés não esotérico, que é uma coisa que está nos outros oráculos, uma coisa mais direta, uma associação ali que você tem com os versinhos que estão sendo falados nas cartas, né? Enfim, é um outro tipo de relação mesmo que você tem com o oráculo, com certeza. Muito bom. Fica a dica aí para quem for ver o vídeo e se interessar, que não conhece nada, tem aí dificuldade de coisa, é um bom caminho para começar. Começa por ele, né? Jéssica Puga, suas considerações finais e como é que a gente chega no espelho de Circe? Adorei a palestra, maravilhoso. Eu achei muito interessante, mas na verdade assim, eu sou suspeita para falar porque eu adoro sistemas oraculares que são simples, assim, porque eu sempre tenho a impressão que nessas coisas mais simples estão as coisas mais práticas, eficientes ali, um caminho mais, em vez de a gente ficar perdendo 1000 horas pensando em 1000 coisas, né? Às vezes a gente quer ir mais profundo, mas às vezes é aquela coisa mais prática, você tem que pensar assim, na hora, uma coisa mais direta. Gostei bastante. Quero estudar, quero fazer seu curso. Muito obrigada, Eloy. Bom, o Espelho de Circe, www.espelhodecirce.com.br. A gente tem artigos, a gente está começando a fazer vídeos agora também, criar conteúdo. A gente também está gravando uns cursos para colocar lá, então tem bastante coisa legal para vocês descobrirem por lá. Então, nosso Instagram também é @Espelho de Circe. Então, quem quiser dar uma olhadinha. E, Bárbara, suas considerações finais, e depois eu vou perguntar para o Thales da Eclésia dessa vez, que da última vez eu perguntei para você. Eu amei, como falei no começo, eu amo cultura mexicana, então eu achei sensacional, e eu já tô louca para ter vários baralhos de loteria, entendeu? São incríveis, e eu quero fazer esse curso, estarei lá. Eu também sou do time da Jéssica, eu gosto muito da cartomancia prática, né? Então, nem sempre a gente quer jogar tarô, às vezes a gente quer pegar um baralho que é pá! E dar a resposta na nossa cara, e é muito bom também. E eu amei, né? Porque o viés cultural me interessa muito, né? Da cultura mexicana, então eu achei sensacional. Parabéns e obrigada por trazer esse baralho para a gente. Legal, obrigado. Thales Azevedo, considerações finais. E aí, agora você também despertou na gente o negócio da porradaria lá, cara. Eu quero saber agora como é que essas cartas têm a ver com eu adorei a palestra do Eloy. Apesar do que o Robson falou, se eu estiver passando por Tijuana, eu estiver passando por San Diego, se eu vejo um cara com carta do coração, eu ofereço um abraço. Se ele tiver com a da calaveira, eu saio correndo que esse cara vai me esfaquear. E se tiver com a escaleira, meu irmão, 2 algemas e joga a chave fora, porque esse maluco vai fugir. Então,
Mas, Eloy, brigadão, assim, para mim foi ótimo conhecer a história, conhecer essa origem aí da coisa, porque, pô, é um tema que eu já conhecia indiretamente, mas, cara, achei muito bom. Gostei pra caramba, assim, meus parabéns, para mim foi ótimo também, aí vou estar na fila aí com a... Agora já, tô ficando sem tempo, tenho que fazer do Sibila, da Helene, tem que fazer agora de loteria do Eloy, tá ficando sem tempo para curso. Mas, enfim, muito obrigado. E, galera, para quem quiser conhecer a Eclésia Babylon, é só entrar no Instagram, que é o @4G Sanctuary. Tá? A Eclésia Babylon é uma comunidade gnóstico-telêmica, aberta para todos e todas, e são muito mais que bem-vindos. Vai ser muito bom contar com vocês lá. Valeu, galera. E, por último, mas não menos importante, diretamente do Morte Súbita, que o Thiago já está organizando, a gente já está combinando aqui uma batalha de versos. Não tem batalha de rap? Aqui a gente vai fazer brigas mágicas com versos usando Loteria Mexicana. Suas considerações finais. Os sortilégios, né? Bom, agradecer o Eloy, sortilégios. Né? Pela aula que ele deu para a gente. Estava comentando com a Bárbara antes, a gente adora quando tem um assunto que a gente não sabe nada a respeito aqui no meio, porque é uma oportunidade muito legal de aprender com pessoas que com certeza dominam o que vão falar. E eu tenho uma surpresa para vocês. Eu tenho aqui comigo um baralho de loteria mexicana e eu vou sortear uma cartinha aqui rapidinho só para finalizar. Ah, muito bom. Aqui, ó. Tava com baralho escondido o tempo todo, Tomo Saus. Então, ó, saiu, ó. Caramba! Essa carta chama Muerte Súbita. O versinho dela é o seguinte, ó. Se não acorda com o sistema, se tu parte deu problema. E o significado oracular disso é: acessa www.mortesubita.net e aí você vai ter uma revelação específica para você. Muito bom. Pô, eu só tenho que te agradecer, cara. Foi espetacular. Muito obrigado a todo mundo também, Rodrigo, Thiago, Ulisses, Robson, Bárbara, Jéssica e Thales. Esse programa está cada vez... Acho que congelou, Marcelo. mais maravilhoso. E os Illuminati me pegaram. Não seria possível sem todos esses sites se juntando em prol de um objetivo único, né? E eu agradeço também você que assistiu a gente até agora, então não esquece, segue o canal, dá like e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.